noite. Olá, tá me ouvindo direitinho, pessoal? Tá dando para ouvir? Boa noite. Boa Boa noite, tudo noite, bem? doutor. Tudo bom? E aí, meninas, tá dando para ouvir direitinho? Dá um ok aí pra gente, quem tá ouvindo, se tem que ajustar alguma coisa. Essa é a nossa primeira live do ano, né, das vencedoras. E tá dando microfonia, não, né? Então, gente, boa noite para vocês que estão aqui com a gente. É uma alegria, né, estarmos aqui mais uma vez falando, né, dos nossos diagnósticos e tudo. E aí, nós queremos, assim, agradecer, né, doutor Márcio, que aceitou o nosso convite. Doutor Márcio, ele tem andado, assim, sempre, né, com a gente, com as meninas da Vencedoras Unidas, e tem sido, assim, um grande aliado da gente. Doutor Márcio, ele é oncologista, né, do Hospital de Base, ele foi também ex-chefe, né, da oncologia do Hospital de Base, e hoje ele está também à frente ali na Clínica Aliança, né, no grupo Oncovidas. Oncoclínicas. E é isso, né, doutor Márcio? Isso, sou do grupo Aliança, né, do grupo Oncoclínicas, né, e eu já fui do Hospital de Base, né? Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para ouvir, Tudo né? bem, né? Então, eu já fui do Hospital de Base, eu saí lá em 2018, né, mas é um lugar que eu trabalhei muito, gostava muito de trabalhar lá, mas com as condições da situação da vida, né, tem hora que a gente tem que mudar os nossos caminhos, né, mas é um lugar que eu tinha muita satisfação em trabalhar lá, e sempre que eu posso, eu ajudo de alguma forma os pacientes para lá, orientando, dando alguma informação, né? Porque é o serviço que atende a principal parte da população, né? Um volume muito grande de pessoas que precisam daquele atendimento. E a gente está sempre à Verdade. disposição aí de vocês. Oi? Eu já trabalhei lá também. Trabalhou lá Verdade. também, né? E lá, Ali, né? lá é um mundo, né? Lá é uma coisa, a gente vê muita coisa nova, muito caso interessante, muito caso sofrido, né? A gente consegue ajudar muita gente. É uma pena que não Verdade. está na condição ideal para ajudar as pessoas, mas são fases, vai melhorar. Vamos torcer que melhore logo. A gente tem que pensar nisso, né, doutor Márcio? As coisas vão melhorar, né? Apesar de todas as coisas aí que a gente está passando por esses dias tão difíceis, né? Mas Exato. as coisas vão entrar no ritmo e vai dar tudo certo no final, né? A gente ficar doido logo para se encontrar, fazer nossos encontros, nossas rodas, né, de bate-papo novamente. Que a Exato. gente é brasileiro, gosta de estar junto, né, doutor Márcio? Tá ali O negócio é abraçando, aglomerar, né? né? Gosta de Uma aglomerar, a aglomeração gente gosta de... simpática, feliz, né? Agora sem Covid, pelo amor de Deus, né? Vamos esperar melhorar isso aí para a gente poder reunir, encontrar as pessoas que a gente gosta, abraçar e confraternizar. E a gente fica muito feliz de participar Exatamente. aqui com as Vencedoras Unidas, que a gente está desde o começo com vocês, né? Desde o comecinho lá atrás, né? A Gabriele, o Marcos e eu, a gente já apoiou muito a ideia de vocês aí. A gente é muito orgulhoso e satisfeito com o trabalho de vocês também. Isso é uma honra para nós, ter vocês aqui no nosso hall, né? Ainda mais médicos assim, tão conceituados, tão preparados, né? Que estão bem atualizados para todas as necessidades que as pacientes estão precisando, né? Nesses dias. E isso é bacana, muito importante mesmo. E a gente agradece aqui em nome das vencedoras, em nome da diretoria, da Bíblia, né? Da Denise, de toda a equipe da diretoria, a gente deixa aqui nossos agradecimentos para vocês, tá bom? É sempre uma honra estarmos juntos. E vamos continuar, né? Com certeza. Vamos continuar. Então, o tema de hoje da nossa live, né, doutor Márcio? Já vamos iniciar. Tem umas meninas aí. Meninas, se vocês quiserem também deixar a perguntinha de vocês. E também muito obrigada por cada um de vocês que estão aqui, tá? Que deixaram suas atividades para estar aqui nesta live. E vamos que vamos, né? Exatamente. Então, o tema da live, doutor, de repente aparece aquele nódulo, né? Aquela manchinha, aquele sintoma que não se está esperando, né? Então, aí vamos para as consultas, para os exames, né? Parte para todo aquele, né, arsenal que a gente tem que fazer. E aí, de repente, se descobre, né, que foi diagnosticada, né, com câncer de mama ou um outro tipo de câncer. E, de repente, assim, quando a gente recebe esse diagnóstico, o mundo, assim, parece que desaba, né, diante da gente. Não adianta falar assim, mas é porque eu sou forte, eu bato no peito e dou conta,
né? Eu vou superar tudo assim, porque no início é bem difícil, né? Quando se recebe esse diagnóstico de uma doença tão grave como essa, né? Mas Exatamente. esse, o posicionamento, né? Como que a gente pode lidar, né, diante desse diagnóstico, como que o paciente, né, pode obter, né, buscar forças para poder, né, levar à frente Exato. o seu tratamento. Então, o que a gente vê, assim, esse momento do diagnóstico de câncer, assim, é estudado, vários grupos de estudo, psicólogos, médicos, para avaliar como esse primeiro momento, né? O momento do diagnóstico é um momento de realmente desespero, é o que você falou, a pessoa não tem chão, se sente culpada, se sente com medo, porque o câncer, quer queira, quer não, é uma doença muito estigmatizante ainda, né? O pensamento do câncer é automático na sensação de morte, que vai morrer. Então, é um agravante muito grande quando você tem um diagnóstico de câncer. Então é comum nesse momento ter o desespero, ter uma sensação de medo, né? Ter uma sensação de negação, que é aquela sensação que a pessoa não acredita que está tendo nela. Então é muito comum até quando acontece isso, a pessoa atrapalhar e atrasar o próprio tratamento, né? Porque quando tem uma situação como essa, que surge uma presença do câncer, muitas vezes fala, não, isso não aconteceu, não vai acontecer. E até isso é muito comum um pouquinho antes do diagnóstico final. A pessoa sente um carocinho, muitas pessoas, não, isso vai desaparecer, espera um pouquinho, demora mais um pouco, não está acontecendo comigo, não é possível estar acontecendo comigo. E isso é um fator muito grave, que especialmente agora nessa época do Covid, foi fortificado, foi intensificado muito, muito mesmo, porque além do medo do câncer, tinha o medo do Covid. Então muita gente deixou de fazer um diagnóstico precoce nesses últimos 2 anos, é uma situação que a gente tem vivido agora, as doenças têm chegado mais avançadas, porque só da possibilidade de a pessoa ter um câncer, a pessoa já entrava nesse processo de negação, que atrapalha demais o diagnóstico, o acompanhamento. Vocês estão me ouvindo? Agora voltou. Estava travado? Tava travando, né? E tava interrompendo a fala. Então, esse momento do diagnóstico é muito, muito intenso, né? É uma sensação de medo, desespero, sensação de morte, né? De morte iminente, morte que pode acontecer. Então, é comum ter esses sintomas, né? Ter esses sentimentos. E o que tem que ser feito nesse momento é uma série de coisas. A primeira coisa é a informação, né? A gente sempre fala que para enfrentar o câncer, a informação é o mais importante, né? A gente saber o que é a doença, como que tem evoluído. O câncer tem transformado cada vez mais assustador, porque a doença tem evoluído muito como principal causa de morte. No Brasil, no mundo todo, é a segunda causa de morte, né? Caminhando para ser a primeira causa de morte, já é nos países mais desenvolvidos. O Brasil está caminhando para isso muito rápido, né? E como principal causa de morte, vai ser cada vez mais prevalente. Então, o que acontece? Além da prevalência alta de morte, aconteceu uma outra coisa, que como os pacientes têm tido tratamentos melhores, melhor qualidade de vida, melhor resposta aos tratamentos, tem tido mais gente com câncer. Então a gente está cada vez conhecendo mais gente com câncer, por quê? Porque é uma doença que tem se tornado crônica, né? E isso tem evoluído muito. Mas apesar de estar crônica, as pessoas ainda têm muito medo, porque falta informação, falta acesso, falta conhecimento dessa doença. Então esse é o principal parâmetro. Então, precisa de conhecimento, precisa de acesso a especialistas capacitados, então os médicos. A psicóloga é outra fase importantíssima desse momento do diagnóstico, né? A gente sempre tem uma equipe lá na Aliança Oncoclínica, a gente tem sempre a equipe de psicologia ajudando nessa primeira consulta, que é um momento de muita atenção para o paciente. Outro grupo que sofre muito nesse momento de diagnóstico é a própria família, né? A sensação do paciente achar que não vai estar perto da família, então é um momento de muita tensão, né? Será que aquela mãe, aquele pai vai poder estar lá para ajudar o filho no futuro? Ou então aquele avô vai ver o neto? Então esse é um momento terrível, né? Então a gente tem que ter esse suporte familiar, a família tem que ser orientada para poder dar um suporte melhor e melhorar a qualidade de acolhimento dessa família, porque é uma das coisas mais importantes para
a condução da qualidade do tratamento é uma família que dá uma retaguarda para o paciente, quando pode, quando é possível, que é o momento que o paciente fica mais tranquilo, menos tenso, mais satisfeito também com a própria vida, então é importante a família estar próxima. E outra coisa que a gente comenta pouco, eu acho que a gente deveria até comentar mais, porque é sempre um assunto delicado, é a questão da religiosidade, né? As pessoas, tem vários estudos que mostram que pessoas que são mais religiosas, que têm um apego em relação a Deus, ao espiritual, eles têm evoluções muito melhores. Então a gente sempre, quando a gente não tem como orientar o paciente a alguma coisa desse tipo, mas sempre o paciente que faz, a gente pede para ele estar próximo, estar envolvido com a sua religiosidade, a gente sempre preocupa na relação seguinte, o que preocupa a gente em relação à religiosidade é a questão desse momento que a gente tem vivido agora do Covid. Então assim, igreja cheia, culto cheio, aquele monte de gente, pelo amor de Deus, não é hora da gente aglomerar, Né? Não é... especialmente durante o tratamento oncológico, que é o momento que a quimioterapia diminui a imunidade, né? Então a gente sabe que já era um complicador antes do Covid, a imunidade cai com a quimioterapia e agora com o Covid mais ainda. Então a gente pede muito para que não se aglomere nesse momento, mas que tenha esse contato com a parte religiosa, com a sua religião, seus padres, pastores, para dar um conforto e isso dá muito retorno positivo para essas pessoas. É verdade. Assim, quando eu comecei o tratamento, assim, a primeira coisa que eles perguntaram se eu tinha, toda a equipe, né, se eu tinha fé, né, em algum ser da divindade, né? Eu falei, eu acredito em Deus, porque eu sou cristã, eu acredito em Deus, porque aí eles falaram assim que o doutor Rafael, né, que você conhece, o Rafael Amaral, ele falou que era em nome de Deus, porque as respostas são muito favoráveis, né? Bem diferenciada de uma pessoa que não acredita em nada. Então, é importante a gente fortalecer esses sentimentos, né? Esse espiritual, essa força interna que tem dentro de nós. Até porque, até estava falando assim, a gente lida com medo, a gente lida com sentimento de rejeição, né? Muitas vezes sentimento de abandono. E a família, ela tem que estar junto. Eu tive esse apoio da família, mas muitas vezes não tem. Muitas vezes os pacientes não têm, porque tem mulheres que é abandonada pelos esposos, né, pelos filhos, né, mas assim, procurar grupos, né, doutor Márcio. Eu encontrei as vencedoras e foi assim, sabe, um divisor de águas para mim. Porque apesar de trabalhar na saúde, tudo, mesmo eu estava do outro lado da margem, né, do rio. Uma coisa estava cuidando do doente, do paciente, que eu trabalho na enfermagem. E outra coisa é você ser, né, o paciente. Então muda totalmente o seu olhar, né, sobre tudo, né. Então é isso mesmo, a gente tem que começar com o pé direito mesmo, acreditando, né. Eu sei que a gente não vai sair dali a super mulher, super poderosa, batendo no peito, eu sou forte, né? A gente tem que desmistificar também um pouco isso, a gente vai dar conta de tudo, porque tem o medo, não adianta, a gente vai ter o medo mesmo. E até você chegar naquele patamar, assim, né, do porquê eu e por que não eu, é uma travessia bem grande que a gente passa. Né? Como você falou, a gente precisa de ter todo esse suporte dos psicólogos, né? Das pessoas preparadas para nos dar essa estrutura. E Exatamente. é realmente isso aí. Não, é a questão dos amigos, essa rede de apoio, esse trabalho comunitário, a questão de estar ajudando aí o paciente com câncer nesses grupos como Vencedores Unidos, que faz um trabalho excelente, né? Que faz aquele trabalho de informação, orienta o paciente de forma clara quando tem o diagnóstico. Acho que o trabalho dos vencedores é um trabalho muito bonito, é um trabalho que dá muito retorno para elas mesmas e para quem está entrando, porque é o momento de desespero do paciente, é o momento que o paciente não tem informações, não sabe o que vai acontecer com ela, não sabe se vai tolerar o tratamento, não sabe se vai viver. Então a gente sempre coloca que o paciente com câncer é um paciente que todo dia é uma aposta. Até acalmar e saber que venceu, ou que a luta vai ser uma luta longa, que tem vitórias, que tem momentos tranquilos também, mas é uma coisa que no primeiro momento não consegue ver isso. A gente sempre coloca que as primeiras 2 aplicações de quimioterapia é aquele desespero. A primeira aplicação é a pior. Né? O paciente não sabe o que vai acontecer, está morrendo de medo, A caixinha de surpresa. Ele liga para a gente querendo saber como é que vai ser o tratamento, a gente tem uma consulta antes, tem uma consulta na hora que consulta está preocupado, termina a consulta está preocupado, e depois lá da segunda, que ele já viu que não teve efeito mais, na terceira, na quarta, ele vê que o tratamento é tolerável, né?
Hoje os remédios hoje em dia são muito mais eficientes em relação a náuseas e efeitos colaterais. A gente tem muito suporte para hidratação, melhora esses sintomas de forma muito eficiente. Mas, além disso, eles vão se sentindo bem e vão ficando cada vez mais independentes. Você vê que o paciente, no tratamento, do meio para o final do tratamento, os pacientes já estão relacionando muito bem com a enfermagem, com a parte, toda a equipe de apoio da clínica, está todo mundo natural, tranquilo, e a gente vê que é uma doença que vai ser um obstáculo, mas que vai ser atravessado, vai ser transponido, e vai ter uma qualidade de vida muito boa depois, né? Então a gente está aí para informar nesse momento a importância dessa situação, que é, sim, um momento delicado e que tem que ser muito respeitado. Uma coisa que colocaram aqui no grupo aqui é a importância da família, né? Acho que a gente tem que frisar essa questão da família, né? Porque quando uma família, o que você falou, tem casos desesperadores de familiares que abandonam o outro familiar, que fica realmente uma situação que a gente não consegue entender isso, mas um dos motivos, né? É lógico que tem o passado das pessoas. Tivemos um probleminha técnico, mas voltamos. Então, assim, nesse momento do diagnóstico, assim, a importância da família ser informada. Porque quando a família não é informada, ela não tem também noção da gravidade, né? E a gente sempre coloca assim, tem um acordo de cavalheiros entre os familiares e o paciente. Um fala da doença, outro não fala da doença, ninguém fala da doença. Então, é importante que tenha o conhecimento. A gente sempre coloca assim, quando a família é mais aberta, tem condição de ter as informações e sabe utilizar elas, é sempre muito importante. Famílias que conseguem saber da gravidade da situação, mesmo quando a doença, numa doença inicial, que tem chance de cura, essa família dá um suporte muito bom para esse paciente e ele vai ter uma qualidade de tratamento muito superior e vai passar muito mais rápido e a família até se une mais, né? Porque é um momento de muito apoio, né? Tem aquele apoio rápido e as pessoas retornam. A gente vê, hoje em dia também, a gente vê vários familiares casais que separam, a gente tem visto vários casais que são muito bonitos nas consultas. O marido e a mulher estão sempre juntos, independente de quem é o paciente, estão lá, um apoiando o outro, ouvindo e apoiando, assim. Então a gente vê que tem casos bons também, que a família está próxima, né? Quando tem mães que estão com os filhos, filhos que estão com os pais, que são momentos muito importantes, a gente vê que isso é essencial na qualidade do tratamento. E também é mais importante ainda na questão da terminalidade, né? A gente fala que no diagnóstico do câncer, a família tem que estar presente, com apoio. Agora, na terminalidade, que é um outro momento do câncer também, que não é o que a gente fala aqui, mas é importante colocar, ela é total suporte do paciente. Uma família que está estruturada, que entende a gravidade, consegue entender o tratamento, consegue entender o prognóstico ruim, muitas vezes, esse paciente vai ter uma qualidade de morte, que a gente coloca assim, muito superior, né? Uma família vai conseguir fazer uma transição muito mais agregadora, mais confortável, com menos remorso, com menos desespero. Então, mas tudo isso baseado em quê? Em educação, em conhecimento, em estar informado de tudo isso, né? Então é muito importante isso mesmo. A informação liberta, né, doutor Márcio? Cada vez mais que a gente busca informação, quando a gente mergulha nesse universo, a gente tem que estar realmente assim, bem embasada, porque a gente tem que também ser coadjuvante do nosso tratamento, né? Junto com o médico, discutir, né, ver aquilo que é o melhor para nós, né, e junto com a família também discutir, é importante. Como você falou, existe os dois universos, existe o lado do abandono, mas existe também o lado do aconchego, da aproximação, porque a gente vê muito isso também, né? Nosso grupo mesmo, a gente vê maridos assim, nossa, que são exemplares, né? Tem vencedoras nossas também que trabalham com a gente, que são colaboradoras, tem maridos assim que eles vão para a palestra, eles participam de tudo, sabe? Tem filhos também. Então, a gente tem que mudar, né? Nossa visão, nosso olhar para isso e levar adiante. Colocar no comentário ali embaixo, eu não sei quem foi que falou assim, o tratamento fica mais fácil quando tem uma Dorinha na vida e um doutor Márcio. É verdade. Assim, eu falo, a gente trabalha em equipe, né? A Dorinha, enfermeira, que trabalha comigo, a gente trabalha desde o hospital de base juntos, lá no começo, lá eu era residente.
e ela entrou lá naquela época com a gente também. E é uma amiga, uma pessoa parceira, e eu falo, o cuidado que ela tem com o paciente, está complementando essa informação, esse carinho, que eu falo, a consulta é muito dinâmica, né? A consulta é o muito que eu dinâmica. digo, Você sabe, né? É muito corrido. Então, ter uma pessoa a mais que ajuda, que dá esse suporte, dá essa retaguarda naquele momento da consulta é sempre muito importante, né? E a Dorinha, eu sou suspeito porque ela é muito especial e ela cuida com muito carinho dos pacientes sempre que tem a oportunidade. E é muito bom ajudar os pacientes todos, né? A Ana Paula, é verdade. querida da gente, super querida, vários pacientes da gente estão aí, familiares, e são, assim, muito queridos, e a gente fica muito feliz de estar ajudando nesse momento. Falar, esse é o momento que a gente está acompanhando. Para uma viagem que a gente entra de passageiro, né? Mas só que a gente não pode atrapalhar a viagem, tem que ajudar o motorista, eles que estão pilotando. E a gente tem que estar lá, Aí não, que ó, calma aí, vira mais para a direita, vira mais para a esquerda, mas o bonde é eles que pilotam, né? Esse ônibus eles que pilotam, a gente está tentando ajudar nesse caminho. É muito satisfatório poder dar essa ajuda e eu falo, a Dorinha e eu, a gente pega vários pacientes de primeira consulta, que é sempre uma tensão, né? A primeira consulta é sempre uma consulta muito angustiante, porque como vai ser, né? Como que eu vou tratar? Vai operar, vai fazer químio, né? A gente tem pacientes agora, essa semana, que tem esse diagnóstico e assim, a pessoa está disposta a fazer qualquer tratamento, mas qual? Né? Então esse é um momento tenso mesmo, é um momento que a gente sempre dá muito suporte, a gente avisa para a família que é o momento da gente dar um suporte orientado, e a gente entende a questão do paciente ver outra informação, outras opiniões, porque é um momento de a pessoa tem que ter segurança, né? E a gente está aqui para ajudar, não é para deixar o caminho mais difícil, né? O caminho tem que ser mais fácil para a gente. Esse que é o nosso objetivo. É isso mesmo. E a Vivi, ela colocou um comentário lá na frente, né? Ela falou assim, que ainda há muita vida, né, após o diagnóstico. E essa questão da desmistificar a questão da morte, né? Que, eu peguei o diagnóstico e agora, né, como vai ser? Eu vou morrer, né? Eu vou dar conta. Então, vem todos esses sentimentos nos abalando e nos desestruturando. E Exato. aí você vê também suas estruturas sendo desfeitas. Você se olha dentro do espelho, ali na frente do espelho, e você vê ali você se transformando, né? Você fica inchada, vai caindo seus cabelos, sua sobrancelha, tudo, seus cílios. Mas você precisa resgatar, porque tem uma alma ali dentro, né? Exato. Então, a vida, ela continua, né? Você não vai poder, a gente não pode se entregar. Tem que continuar. Quando a gente tem uma medicina boa, né? Médicos bons como vocês, a gente tem chances muitas boas aí pela frente de prosseguir. A gente fala assim, a questão do câncer é aquele momento, assim, até pouco tempo atrás, a gente está na oncologia desde 2009, aí a gente tinha várias doenças que, assim, o diagnóstico era uma sentença de morte imediata. 6 meses, um ano de sobrevida, o tratamento era muito tóxico e era muito ruim, e a gente está em uma associação, um estigma de uma doença que leva à morte, e que leva ao sofrimento, que leva à deformidade, né? A pessoa perdeu o cabelo, a gente fala assim, a questão de perder o cabelo parece que é uma coisa boba, mas, assim, é um desmonte da autoimagem muito grave. E a gente fala assim, mulher que é vaidosa, a gente tem vários homens também que chegam lá com aquele cabelinho só aqui do lado, aqui, desesperados, vai cair o cabelo. Porque é uma parte que identifica a sua própria autoimagem, você se reconhece com aquele cabelo, aquele rosto. E tem outra questão também, o estigma social. Quando você tem uma queda de cabelo, você tem uma alopecia, fica careca com a quimioterapia, as pessoas vão ver na rua e vão ver, aquela pessoa está com câncer. Então é um constrangimento que a pessoa se expõe, e que tem que ser respeitado, porque isso aí é o momento que a pessoa vai ter que se organizar, vai ter que ter a informação que aquilo vai passar, que vai melhorar, e vai ter uma vida bem próxima do normal. A gente sempre coloca que o câncer é um momento também que muitas pessoas mudam suas formas de viver, porque é uma mudança tão drástica nos seus valores que muitas pessoas sentem até que a vida melhorou depois, né? Existem casos como esse que a pessoa revaloriza, ressignifica as coisas, a família, os amigos, o trabalho, e melhora a vida. Então, assim, a gente coloca sempre como um obstáculo horrível, mas quando a gente tem que tentar aproveitar esse obstáculo como um degrau, para a gente subir um pouco mais na nossa vida. Né? Então é muito importante isso. Ele vem de uma natureza maligna no sentido de ser ruim, né? Mas depende do ponto de vista, né? Esse processo aqui do câncer, ele nos ensina, né? A melhorar, né? Questões, né? Que a gente precisa trabalhar, olhar pelo ponto de vista onde a gente seja, né?
o personagem principal da nossa história. Porque muitas vezes a gente deixa de fazer coisas pra gente, né? Eu mesma, eu vi isso, essa experiência. E a gente vivia muito, eu percebia que a gente vivia muito eu vivia muito para o mundo lá fora, né? E me esqueci, né, de mim. Então, eu tive agora essa nova retomada de olhar mais para mim. Não é egoísmo isso, né? É ter um autocuidado mesmo com a gente. E é Exatamente. importante, né? A gente É muito fazer importante. E as meninas estavam falando também, aqui, os participantes, que o tratamento da rede privada e o SUS são duas realidades muito diferentes, né? E a gente vê casos assim muito difíceis. A gente vê a questão A gente teve nos dois mundos, eu falo, ainda tive no mundo do serviço público numa fase muito melhor, né? Porque até 2017, 2018, a gente tinha uma condição muito melhor de atendimento, a nossa fila de espera era muito menor, a gente conseguia fazer muito mais coisas do que... Eu acredito, né? A gente tá fora, então a gente tem uma visão muito ruim do serviço público, mas a gente tem vários colegas que estão lá, que a gente sabe que são pessoas excelentes, tecnicamente muito bons, mas estão com uma estrutura muito ruim, às vezes sobrecarregados. Então, assim, a gente fica muito chateado quando um colega não consegue atender muito bem o paciente. A gente acaba que toma as dores dos nossos próprios pacientes. Então, a gente sempre constrange, mas essa qualidade do serviço público realmente é um problema social gravíssimo, né? A gente tem que mudar isso com os governantes, a gente realmente fica numa situação muito delicada, porque tem uma diferença. A gente tem uma diferença do acesso, né? Hoje em dia o serviço público tem demorado até 3 meses uma consulta de primeira vez para começar um tratamento oncológico. A gente tem a falta de medicamento de forma constante no serviço público, que é outra polêmica horrível aí, muito grave a situação. E assim, a insegurança, começa o tratamento, não consegue terminar, você atrasa todas as etapas, então é um momento muito difícil. E no serviço público aqui, e a gente fala muita felicidade aqui em Brasília, que a gente tem um serviço de excelência já, que a gente tem acesso aos medicamentos todos de qualquer capital do país, até de fora do país, a gente tem os medicamentos, tem chegado, tem tido um acesso muito bom. Né? O paciente tem tido oportunidade de tratamento de muita qualidade. Né? Os protocolos que a gente tem seguido, são protocolos internacionais, né? Lá na Aliança Fuclis, a gente segue esses protocolos acompanhados, então a gente tem uma qualidade muito grande do paciente, com melhoria de conforto também, de ter o enfermeiro, ter o nutricionista, ter psicólogo, tudo isso complementa muito a qualidade do tratamento desses pacientes. É verdade. E um dos braços também da ONG Vencedoras é também tentar trabalhar, fazer alguma coisa, movimentar, né, alguma ação para poder modificar, né, e falar para eles, deixar uma mensagem que a gente está atento, né, que a gente também está vendo o que está acontecendo, né, não é entrar em questão de política, mas a gente precisa rever, né, esses pontos também, né, Márcio? Porque tem meninas pacientes que sofrem muito, né, elas tentam, tem umas que saem de casa na maior dificuldade para poder estar ali na fila, né, das consultas, e é bem complicadinho mesmo. Muito complicado, né? E é um momento que piora ainda mais esse primeiro diagnóstico, né? A pessoa tem um diagnóstico de câncer que acabou de descobrir e ainda se sente privado do acesso ao atendimento, essa experiência é muito pior, né? A pessoa vai estar muito mais irritada, chateada, deprimida e desesperada de verdade com motivo, né? Porque não está tendo acesso a um tratamento digno, né? Isso é uma coisa que a gente tem que tentar mudar isso de alguma forma, porque é muito triste a gente ter uma doença como essa e não ter perspectiva de tratamento. Então a gente também sofre quando a gente pega um paciente particular que não tem como fazer um tratamento oncológico. Os tratamentos oncológicos normalmente são muito caros e a gente realmente fica muito indignado com esse momento, porque o serviço público é muito difícil. É muito difícil. É, bastante complicado. E assim, doutor, voltando lá naquela questão, né, que hoje abriu-se uma discussão no grupo, a gente queria saber, assim, a questão da culpa, né, voltando à questão dos sentimentos, né, dos sentimentos negativos. A questão da culpa, aquela pessoa que, quando descobre aquele paciente, que fala, mas, né, por que isso aconteceu comigo, né, se eu estava fazendo tudo certinho, eu estava Exatamente. tentando cuidar de mim da melhor forma possível e aconteceu, né? O que eu fiz de errado ou o que eu deixei de fazer, né? Então tem essa questão. O sentimento de culpa é outro momento muito grave também do momento diagnóstico, aquela sensação que ela foi incompetente de se cuidar.
né? E a gente sabe que é uma coisa que existem situações que realmente não conseguimos fazer um diagnóstico precoce, mas tem situações que a pessoa está acompanhando corretamente, faz o check-up e detecta uma doença que surgiu na pessoa, né? A gente tem várias causas de câncer, eu acho que a gente tem que a gente sempre tem alguém perguntou a questão, se não tem nenhum familiar com câncer, né? Como que eu posso ter tido câncer? A gente coloca o seguinte, o câncer, de forma geral, só 10% dos casos são de origem genética, né? Familiar, assim, passou de pai para filho. Então, 10% só dos casos são determinados pela história genética familiar. Tem outras causas. Então, a gente tem mutações aleatórias, no nosso organismo, que vai lá, a célula muda, faz uma mutação genética, e essa célula desenvolve de forma agressiva e aparece o câncer, né? Isso pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer idade. E fatores que corroboram com isso, fatores como o tabagismo, que é um dos principais causadores de câncer, a obesidade, que é outro ponto que a gente sempre bate muito no consultório. Todo mundo sabe comigo que a minha preocupação muito com peso é a questão de conscientizar a questão do peso, ao evitar a obesidade, pedir para fazer atividade física. Acho que todo mundo que está no meu consultório sabe que eu sou muito insistente nesse ponto, porque a obesidade é um fator de risco grave também. E aí vai depender de outros aspectos, né? Alimentação rica em carnes, em alimentos fermentados, em alimentos em conserva, né? Que são coisas que a gente tem que evitar. Excesso de doces é uma coisa que a gente estimula a obesidade. Alimentação com outras coisas também, como falta de atividade física, né? Uma pessoa sedentária é um fator complicador. Então, vários fatores como esses são fatores sol, pessoas muito brancas que tomam sol, pessoas que têm alimentação pobre em fibra, no paciente com câncer de intestino, são fatores que estão relacionados e a pessoa se sente culpada. Essa culpa que ela vai ter é o momento que a gente vai entender que realmente a pessoa se sente de alguma forma incompetente. A informação é que mesmo ela fazendo tudo certo, também pode ter câncer. Então, a gente, na questão da informação, sentimento de culpa, o que a gente tem que colocar é que realmente, né, aconteceu, né, não é uma falha da pessoa, é uma situação que ela surgiu e ela tem que ser tratada, e esse remorso, essa culpa não pode ser estimulada. A gente tem que orientar que é uma situação que o mais importante é ter diagnosticado e ter descoberto logo, né? E o que passou, passou. Não adianta a gente ficar remoendo o passado, porque aí fica uma coisa muito pior ainda do que já é essa doença. Exatamente. Tem que realmente assim voltar para o agora, né? Para o aqui e agora. E agora é outra vibe, é outra história, e eu tenho que estar ali, né? Concentrada para poder ter o melhor resultado. E a Vivian está falando da atividade física regular, ajuda muito, né, Vivian? A Vivian, ela faz atividade física. A gente sempre insiste lá. Tem um estudo que mostra que a atividade física diminui mais de 40% a chance de recidiva do câncer. Então, quem nunca teve, evita que volte 40% das vezes e também evita muito no diagnóstico inicial. Então, a gente insiste muito na atividade física, a gente pede que a atividade física também é aquela coisa, não é um passeio no shopping, né? É pelo menos 45 minutos, com atividade física ativa, com exercício que aumenta o batimento cardíaco e preferencialmente até fazer atividade física com musculação, que estimula mais a musculatura, fortifica mais. Então a gente pede que seja feita atividade física rigorosa mesmo. É uma situação importantíssima aí para conservação da saúde para quem já teve uma doença como essa. Então é muito importante, sim. Tem que procurar uma modalidade que você sabe, adequa, né? Eu hoje fui no ortopedista, eu gosto de fazer a esteira. Ele já falou que eu não vou poder fazer esteira. Eu falei lá um pouco tristinha, mas aí ele falou, não, mas aí tem outras modalidades, né? Que você pode fazer, uma hidro, natação. Exato. Mas você não pode, né? Porque é bem preconizado, né? A atividade física, ela também faz parte do tratamento. Atividade física, né? É essencial para o tratamento, é essencial para os efeitos colaterais também. Então, quem faz atividade física tem menos náusea, menos enjoo, mais apetite, aquela fadiga, aquele mal-estar, aquela sensação que não consegue fazer nada. A atividade física é o melhor tratamento para isso. É o que melhora a sensação de indisposição. Então, assim, não, mas eu estou indisposto, vou fazer atividade física? Exatamente. Por estar indisposto, a atividade física vai tratar essa indisposição, né? Então, é uma situação que a gente sempre briga muito no consultório. Acho que quem acompanha comigo sabe que eu sempre estou lá criando casos com peso, com balança, com atividade física. É uma conversa... A gente não chega a brigar, mas é a conversa diária na consulta, né? A gente sempre estimula essa lembrança. Tem que ter força de vontade. E é assim, a gente que tem que
sabe, colocar isso em primeiro lugar, porque atividade física, porque ninguém vai fazer isso por nós, né? Então, somos nós mesmos que tem que pagar o preço, né? A atividade física não é transferível, né? Quem faz é você mesmo, é o próprio paciente. Não dá para o médico fazer, o familiar fazer, quem tem que fazer é o paciente. Exatamente. E tem alguma pergunta, meninas? Então, é isso. Então, eu tenho umas perguntinhas aqui que me fizeram também. Uhum. Mas essa você já respondeu. Como posso estar doente se na minha família não houve caso? Essa você já respondeu, né? Exato. E aí tem uma que tirar as duas mamas e ovário como prevenção? Então, a questão dessas terapias, esses tratamentos preventivos, né, como fazer mastectomia bilateral e tirar os ovários, é uma situação que só tem indicação se a pessoa tiver uma avaliação pelo geneticista, que tiver uma mutação, por exemplo, como do BRCA1 e 2, que é uma mutação genética que predispõe ao câncer. Então, assim, não é uma indicação para todas as pessoas. Então, a paciente que tem uma história familiar, paciente mais jovem, tem que ser investigada pelo geneticista. Não é todo caso também que tem indicação a gente pode sempre investigar, mas o perfil é paciente jovem, paciente abaixo de 40 anos que tem um diagnóstico de câncer, então é um paciente que tem que ter um risco maior genético, ou uma história familiar de vários pacientes com câncer na família, então fazer uma avaliação genética. Então, algumas situações o geneticista tem que avaliar, e nesse momento, o geneticista avaliando, ele vai fazer um estudo genético, se tiver uma mutação que mereça ter esse cuidado mais agressivo, que é o caso da Angelina Jolie, que é aquela atriz americana que fez esse tratamento, por quê? Porque o caso dela tinha muito risco da doença ir para outra mama e para o ovário, então ela teve que operar, mas não é para todos os pacientes. Uhum. E ela retirou as duas mamas e os dois ovários? A Angelina Jolie? Tirou. Ela operou tudo porque a doença dela, história familiar muito grande, acho que a mãe dela morreu com 39 anos, a tia morreu com 40, então é uma história muito fruto, é que a gente fala, florida, né, muito cheia de aspectos, e ela tem uma avaliação genética com essa mutação. Ou seja, é para todo mundo? Não é para todo mundo. Então, esses tratamentos mais agressivos, que vão fazer cirurgias de prevenção, são situações que são caso a caso avaliados pelo oncologista junto com o geneticista. Não é para todo mundo. É verdade. E assim, o acesso do geneticista também não é fácil, né, doutor Márcio? Olha, Parece o serviço público tem, né? O serviço público tem o geneticista, a secretaria tem, na época eu trabalhava lá, tem o geneticista, lógico, tem uma fila lá. O problema é dos exames, que muitas vezes o acesso é um pouco mais limitado, que não tem todos os anos do serviço público. No serviço privado, a gente tem geneticista, no próprio grupo aí, tem geneticista, tem alguns oncologistas que são geneticistas também, como a doutora Andressa da Oncovida, que é uma pessoa muito querida. Mas, assim, e os exames são liberados pelos convênios. Não são todos, né? Alguns exames novos ainda, que o convênio, que a Anvisa não liberou, não colocou que tem que ser liberado pelo convênio, mas cada vez está aumentado cada vez mais, né? A gente sempre pede para esses pacientes mais jovens, que tem um perfil de história familiar mais florido, que a gente investigue isso com o geneticista também. Mas tem acesso, e é porque muitas vezes a gente tem uma informação, ou a parte da genética é muito complexa, né? Porque tem várias mutações que ainda não são conhecidas. Então, às vezes faz o exame, não achou nada, mas teve câncer, e aí? Então, é uma curva de aprendizado que a gente está desenvolvendo ainda. Mas em alguns casos é bem mais fácil definir isso. Ah, tá. Verdade. Então, é isso mesmo. Tem perguntas, meninas? Acho que a gente já está assim, né, com o nosso assunto já quase esgotado, né? Eu acho E que assim, colocado... todo nódulo, é uma pergunta aqui que fizeram aqui, todo nódulo é indicativo de câncer? Não, Né? não. Fizeram... Não, sim. O nódulo pode ser um cisto, que é um cisto benigno, pode ser um fibroadenoma, que ainda pode ser benigno, que é uma formação de tecido. Então, o nódulo sempre tem que ser investigado, isso sempre. Né? Qualquer nódulo no corpo, sentir um caroço, uma lesão diferente, espessamento, uma ferida nova que não cicatriza, uma situação nova, e especialmente um nódulo, né, um tumor, um caroço, isso tem que ter sempre investigado. Não dá pra gente ter um caroço, esse caroço aqui surgiu há 3 meses, mas não vou investigar, não. Deus me livre, isso é uma coisa que tem que ser investigada logo, né? Agora, todo nódulo é maligno? Não. Tem vários nódulos, a grande maioria, graças a Deus, são benignos. Então, assim, o que importa é ser investigado, o médico vai pedir um exame de imagem, uma ecografia, um raio-x, uma tomografia. Às vezes, até aí ele já consegue definir
se é benigno ou maligno. E caso gere alguma dúvida, aí teria que fazer uma biópsia, que é retirar um pedaço dessa lesão para saber se a lesão é maligna ou benigna. E aí você confirma ou não se é maligno. Então, assim, nódulo não é igual ao câncer, nódulo é igual à investigação. Uhum. Mas não pode deixar, tem que olhar, né? Tem que Porque olhar. vai que é e vai que não é, né? Se não for, melhor. Mas vai que é, né? Então, quanto mais cedo, melhor para tratar, né? Muito melhor. A Para chance de cura está no diagnóstico precoce. A gente sempre coloca que a questão do tratamento sempre tem que ser muito divulgada, porque é o diagnóstico precoce que faz a diferença. E daí a importância do autoexame, né? Exatamente. Fazer mensalmente, olhar tudo direitinho. Tá sempre fazendo os seus check-ups, como você falou no Exatamente. início, voltou. Eu vi que houve estudos mesmo que muitos voltaram com recidiva, né? Porque não retornaram procurar os seus médicos, Isso é uma só ficou situação com muito triste medo, mesmo. né? E é isso, né? Exatamente. Então tá, doutor Márcio. É, acho que ficou bem esclarecido, né, meninas? Tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Tem mais alguma pergunta? Não, né? Você quer fazer mais alguma colocação, doutor Não, Márcio? gente, acho que assim, a mensagem é assim, em relação ao câncer, sempre a informação é o mais importante, né? A educação, a informação séria, com fonte, claro. A gente sempre assim, sabe que o paciente, quando tem um diagnóstico, vai procurar a internet, vai procurar um monte de coisa que não tem nada a ver, é a hora do É. desespero, né? Que internet, eu falo, eu sou a favor do paciente sempre procurar a internet, eu acho que a internet não, não quero, Deus me livre, não quero que você veja a internet. Tem muito médico que faz assim. Eu, pessoalmente, gosto que o paciente veja a internet, mas que ele veja com a questão de de acesso a gente, não ficar com olhar na internet e não tirar as dúvidas com a gente, porque a internet tem tudo. Né? Tem o que é melhor, que é mágico, que é maravilhoso, que vai desaparecer. Toma esse chá de tal coisa aqui, que isso aqui vai desaparecer. E tem aquele outro lado da internet que vai ter um carocinho igual uma ponta de iceberg, quer dizer que você já vai morrer daqui 3 meses. Então, assim, são informações muito díspares e muito desesperadoras ou muito tranquilizadoras de forma desproporcional. Então, assim, a internet é uma ferramenta que tem que ser usada com critério. Acho que o médico está aí, a gente está aí para melhorar essa ferramenta, amolar essa faca, né? Porque aí você consegue ter uma informação de qualidade. Então, teve diagnóstico? Procure um especialista, procure um oncologista, né? Alguém que vai te dar essa informação. Se a situação de desespero, medo for muito grande, a gente sempre pede para falar com a família, falar com os amigos. A família, os amigos é um bálsamo, é um porto seguro nesse momento, né? Buscar religiosidade, se você Uhum. tiver alguma, buscar um momento que vai te dar apoio também. E você tendo informação e tendo apoio da família, dos amigos e da religião, de Deus, eu acho que a gente tem uma situação que vai dar certo, né? Mesmo que tudo for mais difícil, você tem uma retaguarda muito mais segura e mais firme para você enfrentar essa batalha, né? E essa batalha tem sido cada vez mais vitoriosa, né? A gente sabe que a grande maioria dos casos a gente consegue tratar com qualidade, com boa tolerância, com qualidade de vida e com cura cada vez mais. E quando a gente tem a cura, a gente tem controles longos, satisfatórios, que a gente consegue dar uma vida digna para os pacientes, cada vez mais, né? Tem momentos críticos, mas tem melhorado e a gente continua nessa luta de melhorar cada vez mais isso. Tem que saber filtrar, né? No Google, na No internet, vizinho, né? fazer Fofoca, né? filtro, colocar o filtro. O vizinho, a amiga, né, que Amiga. viveu uma experiência, né, a gente tem que saber que é o médico, a gente tem que ir no médico, a gente tem que recorrer a ele, né, e sabendo que temos uma medicina que está se preparando, está evoluindo, Exato. né, todos os dias, há estudos, pesquisas, né, nessa área, e isso é muito importante, porque a gente tem visto, assim, bons resultados, e como que acho que Oi? está Falhou. reconectando, né? Reconectando.
Ele saiu. Vamos chamar o Tomás. Caí, mas voltei, né? Cadê? Nossa, travou aqui. Travou geral. Difícil. A internet está assim, né? Parece que está no mundo todo desse jeito. É desse jeito. Lá onde trabalha também é desse jeito. A gente tem que estar salvando tudo que está fazendo para não perder. Nossa, com certeza. Então, desculpa aí, né? Não é nossa culpa, Não, né, meninos? acontece. Então, doutor, também fizeram uma pergunta aqui, tem a fase da negação, né? Pessoas que tiveram exemplos na família de pessoas, de pacientes que esconderam, né, os exames e não levaram adiante, foram orientados pelos médicos para, né, seguir com o tratamento e esconderam os exames. Quando foi descobrir, a doença já tinha invadido tudo, sabe? Pulmão, já estava alastrada, já não tinha mais recurso nenhum para fazer. Então, há esses relatos de casos, né, também. Essa questão da negação, muito? a gente até comentou mais cedo, né? Porque é aquele momento assim, que o paciente não aceita a doença, né? Ela fez tudo certo, fez tudo, como que pode? E não aceita, realmente é um momento que questiona Deus, né? Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Por que eu fiz isso comigo mesmo? É um momento de muito desespero. Então, essa negação é muito comum, né? E ela tem várias consequências, né? Primeiro, que aumenta o sofrimento da pessoa de qualquer forma. E além do sofrimento desse diagnóstico tardio, dessa negação da doença, porque dificulta você iniciar um tratamento correto, dificulta você iniciar o tratamento na hora certa, dificulta um tratamento de qualidade. Então, assim, quando você vive nesse momento de negação, tudo fica mais difícil. Mas, de qualquer forma, é o momento que a gente tem que colocar informação para o paciente, que a gente tem que dar esse suporte. Por isso que a importância da família, dos amigos, do psicólogo, do médico dando esse suporte e orientando o paciente que ele tem que enfrentar a situação. Fazer o tratamento é a melhor forma de evitar essa doença piore cada vez mais. E, como eu falei, essa negação piorou ainda mais nessa época do Covid, que a pessoa já estava negando a doença. Ainda tem a situação de ter medo de ir ao hospital, ter medo de ir no médico, então isso aí levou a diagnósticos muito mais tardios mesmo. Então é muito grave a situação também. Exatamente. E esse estereótipo de paciente com câncer de mama está mudando muito, né? Porque não é mais aquela fase assim do lacinho rosa, como eu falei, ou aquela pessoa, né, que bate no peito e diz, eu vou abalar, eu vou dar conta de tudo mesmo, né? Não, a gente tem a nossa fase também, porque a gente é ser humano, a gente tem as nossas fases dos altos e baixos, né, dos sentimentos, mas a gente tem que resgatar e falar, não, eu vou, eu consigo, eu tô legal, né, eu tô viva, eu conheço quem é meu médico, quem que vai me tratar, se precisar ir para o centro cirúrgico eu vou, né, se precisar de traquinho, para rádio, então a gente tem que ter essa retomada, né, esse sentimento fortalecido dentro da gente e não desistir, né, porque se a gente está por aqui, se a gente está vivo, é porque é para estar aqui. Exatamente. Né? Não, hoje vai entregar os pontos. Esse desespero do primeiro diagnóstico sempre vai acontecer, mas o que a gente tem que informar para todo mundo, né, e especialmente agora, para o nosso grupo aqui, muita gente já teve o câncer, já viveu esse pesadelo e graças a Deus está saindo dele, está vivendo e venceu, e a gente vê vencedoras aqui, né, as vencedoras unidas aqui é a prova disso. Mas a importância da informação é que todos sabem, mais gente sabendo que essa doença tem tratamento, que o tratamento é eficiente, que você vai ter vida após o câncer, você vai ter outra expectativa da doença e a doença vai ser mais fácil de trabalhar, né? Mais fácil de lidar. E essa é a importância da gente estar aqui conversando, a gente lembrar, a gente informar, a gente disseminar esse conhecimento. É verdade. Entrou alguém aqui perguntando, conviveram com metástase. Não, mas é um grupo. Convivendo com a metástase. E assim, dá para a gente falar um pouquinho ainda, né, sobre essa qualidade de vida, né, doutor, que está sendo agora, né, descoberto, estudado, né, sobre ter essa qualidade estendida, mesmo com câncer metastático, né? Não, hoje em dia o câncer metastático mudou muito, é o que a gente tem falado desde o início, né,
o câncer tem se tornado uma doença crônica, né? Então a gente tem vários medicamentos, inclusive orais, comprimidos orais muito modernos, que têm tratamentos muito eficientes que controlam a doença por muito tempo, né? Essa é uma situação que há 10 anos atrás não tinha. A gente tinha vários casos de câncer de pulmão, por exemplo, melanoma, que o tratamento era uma medicação que não tinha muita eficácia, fazia um mal danado e o paciente vivia 6 meses, via 1 ano. Hoje em dia a gente tem pacientes com metástases cerebrais que fizeram tratamento e a doença desapareceu há mais de 5 anos. E estão vivos, ativos, né, com qualidade de vida. Então, quando que a gente imaginava isso há 10 anos atrás? Isso, sim, há 10 anos já tem isso há 5, agora, ultimamente, chegou novos tratamentos para várias indicações de mama, de pulmão, de melanoma, de rim, com respostas eficientes, e a gente está vendo que vai chegar mais coisas. Então, cada vez mais a doença tem se tornado com mais opções de tratamento, que vai levar a ser uma doença crônica, que é o que a gente tem visto várias vezes. Ou seja, o paciente vai ter qualidade de vida tomando a medicação que vai poder viajar, ver a família, né? Isso aí tudo que há pouco tempo atrás a gente nem imaginava num paciente metastático. Isso tem melhorado muito e a importância da informação até isso. A pessoa está metastática, mas está vivendo, está viajando, está reunindo com a família, está fazendo, confraternizando. Então, eu falo, a gente tem que aproveitar, a gente tem que ter informação para poder aproveitar a nossa vida com qualidade, né? Porque sem informação só sobra o medo. E o medo só gera desespero. Exatamente. O medo não pode nos paralisar, não né? Pode. A gente tem que saber administrar o medo, porque senão ele nos paralisa e perde tudo mesmo, né? Então, sem chance nenhuma de prosseguir. E é isso. Então, eu acho que foi bem esclarecedor, né? E bem relevante essa live de hoje. E assim, a gente quer deixar essa mensagem, né, para as meninas que estão em casa, para voltar, aqueles que não voltaram para procurar os seus médicos, retornem. Exatamente, por favor. A vida continua. A vida continua, a vida que segue, né? Não podemos parar, não, porque tem muita vida pela frente, tem muita coisa que a gente ainda vai fazer ainda, né? Amém. E a gente vai ajudar outras pessoas também que estão no mesmo barco que a gente. E a tendência cada vez mais, infelizmente, pelos estudos apontando, vai crescer, né? Cada vez mais o número de pacientes oncológicos. E a gente tem muita bagagem, né? Para poder dividir, né? A gente sempre coloca assim, que o câncer vai aumentar, mas ele está aumentando porque a gente está vivendo mais e melhor, né? Porque as outras doenças estão sendo tratadas, as doenças infecciosas sendo tratadas, as doenças cardiovasculares estão sendo tratadas, e a pessoa... Quanto mais tempo a gente vive, melhor, a nossa próxima barreira realmente acaba que ser o câncer, que é onde a falha do crescimento celular, que tem essa falha, que surge o câncer. Então, a gente vai ter que, com esse conhecimento, enfrentar isso com qualidade. E a ciência está assim, investindo muito em longevidade, né? Com certeza. E, assim, não reclamar porque eu tenho que ir para químio, eu estou tomando muito medicamento, né, de suporte. A gente tem que agradecer porque tem esse tratamento, né? A gente tem que, assim, colocar as mãos para o céu realmente e falar, não, eu vou fazer porque, nossa, assim, é maravilhoso saber que você pode ser tratado e que tem chances de você viver com qualidade de vida ainda, né? Graças a Deus, a gente está tendo essa chance, graças a Deus. Márcio, olha, acho que a gente já vai encerrar, né, então. Olha, foi um grande prazer, tá? Igualmente. Muito obrigada. Cada um que esteve presente aqui nessa live, que ficou até agora, né? E não desista, continue, busque, né, o apoio emocional, busque toda essa estrutura que a gente precisa, espiritual, emocional, física, né, também, para que a gente possa estar firme, né, nos dias mais assim, difíceis. Com certeza. E tudo passa, e vai melhorar, com certeza. Vai sim. E aí vamos ter outras lives, né, meninas? Essa foi a primeira do ano. E nos desculpe aí pelos problemas técnicos. Não depende da gente, né? Não depende da gente. Doutor Márcio, foi uma alegria, viu? Então, logo assim, para passar tudo isso, a gente vai se encontrar, todo mundo novamente, né? Com certeza. Se quiser. E vamos, assim, confraternizar e juntos vamos nos alegrar. Com certeza. Tá bom? Obrigadão, viu? Obrigada por aceitar o convite. E até a próxima. Deus. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Meninas, um abraço. Beijo para todo mundo. Fica com Deus. Tchau, tchau.